Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Amanda, sou professora de Direito Penal e nós vamos dar início agora ao curso do Trilhante sobre crimes contra a dignidade sexual. Nessa primeira aula, nós faremos uma introdução ao direito penal sexual, mas antes é importante entendermos o que significa esse direito penal sexual, certo? Bom, ele pode ser entendido como um segmento do direito penal ou um campo do direito penal que sofre influências maciças do entorno social. Então, da moral, dos costumes, da religião e etc. Nesse sentido, vale lembrar que a repressão das questões relacionadas à sexualidade sempre foram muito presentes na sociedade. No direito penal sexual, isso se reflete de maneira muito significativa na alternância entre períodos de repressão e abrandamento da legislação referente aos crimes sexuais. Então, nós temos aqui uma espécie de movimento pendular que vem ocorrendo desde as sociedades antigas. Hoje, pode-se dizer que nós vivemos novamente um período de repressão e do aumento do rigor punitivo no âmbito desses crimes sexuais, correto? Isso falando da nossa legislação. E antes de falarmos do Código Penal brasileiro, da disposição desses crimes no nosso código, é necessário fazer uma breve digressão a respeito do bem jurídico tutelado pelo chamado direito penal sexual. A questão do que o direito penal sexual busca tutelar também é muito antiga e já passou por diversas fases ao longo da história, e já se apontou, por exemplo, como objeto de proteção a moral sexual, o pudor, a honestidade, os bons costumes e, mais recentemente, a liberdade sexual e a dignidade sexual. Então, as ideias tradicionais sobre o bem jurídico tutelado pelo direito penal sexual são justamente essas que eu mencionei anteriormente. Os costumes, a moral sexual, e elas não mais se sustentam nos dias de hoje, porque elas ainda traduzem uma espécie de moral vigente em determinado contexto de espaço e tempo, que vai se modificando ao longo do desenvolvimento das sociedades. Então, a partir dos anos 90, ganhou espaço a interpretação de que o bem jurídico tutelado pelos crimes sexuais era a liberdade sexual. O nosso Código Penal fala em dignidade sexual de modo mais amplo, e aí abrangendo outros aspectos como a liberdade sexual e ainda, embora de forma ainda mais retrógrada, o pudor no capítulo 6 do título 6, que nós vamos ver nas próximas aulas. Resta saber em que sentido é compreendida essa dignidade sexual que o Código fala. Diversos doutrinadores adotam a compreensão da dignidade sexual como a autodeterminação sexual das pessoas, ou seja, a capacidade de cada um poder escolher a sua disponibilidade sexual, portanto, o livre exercício da sexualidade das pessoas conforme a sua própria vontade, certo? Tomam essa compreensão como a mais precisa na nossa doutrina nacional, por exemplo, o professor Renato Silveira, o professor Luciano Anderson de Souza, ambos da USP, na Alemanha, professor Roxin, e em Portugal, Figueiredo Dias. A autodeterminação sexual é ainda mais do que a liberdade sexual para esses autores, mesmo porque se entende que, por exemplo, os vulneráveis, que nós vamos ver quem são, não têm liberdade sexual. O que lhes falta é justamente a possibilidade de escolher ou seja, de se autodeterminar sexualmente, certo? Então, essa foi a nossa introdução sobre o direito penal sexual. Nas próximas aulas, nós vamos tratar especificamente sobre os delitos previstos no capítulo 1º do título 6 do Código Penal brasileiro. Obrigada e até a próxima.